Fala galera, beleza? Hoje eu vou conferir como o Acer Nitro V15 com a RTX 4060 e o i5 13420H se saem em alguns jogos. Ele é provavelmente o modelo mais em conta que conta com uma GPU com 8 GB de memória. Então, diferente de como eu faço normalmente, que é rodar na resolução nativa da tela do notebook, dessa vez eu também vou testar em 1440p para quem for jogar em um monitor externo. Lembrando que a captura dos jogos foi feita usando uma placa de captura em conjunto com um segundo computador, e também com o notebook plugado na tomada, para evitar qualquer perda de desempenho. Beleza? Agora bora lá para os testes. Começando com o Gears of War Reloaded, rodando em Full HD nativo com os gráficos no Ultra. Esse jogo é um remaster do primeiro título da franquia, e eu recebi a chave de ativação através do Xbox para fazer o teste nele, então agradeço muito por isso. Agora, falando de desempenho do notebook, ele rodou tranquilamente com essa configuração gráfica, fazendo uma média de 125 FPS e 92 no % low. Então fica muito bom jogando na tela dele, que tem 165 Hz e taxa de atualização. Quando a gente parte para a resolução 1440p ainda mantendo os gráficos no Ultra, a 4060 vai ter um trabalhinho por conta dos pixels a mais para renderizar. O FPS cai bastante, saindo da casa dos 120 para ficar próximo dos 80. Ainda é uma gameplay fluida, mas como o jogo tem DLSS, eu fiz o teste com ele no modo qualidade também. E então o notebook passa a entregar algo próximo dos 120 FPS com 88 no % low. Bem tranquilo e sem stuttering. Aliás, o DLSS aqui é o novo com o modelo Transformer, então a qualidade da imagem é excelente também. Próximo é o The Last of Us Parte 2, rodando em Full HD nativo com os gráficos no alto. E com essa configuração, o Nitro V15 entregou uma média de 70 FPS com 1% low próximo dos 50. E diferente do Gears, esse jogo já consome bem mais memória de vídeo. Mesmo com as texturas no alto e não no Ultra, ele fica perto dos 8 GB de VRAM da 4060. Mas também não tive problema com stutter, está rodando muito bem. Como já não tinha tanta margem na VRAM e também no desempenho, em 1440p eu testei com o DLSS ativado no modo qualidade. E mesmo com o upscale, ele ainda tem algumas quedinhas para 57 a 58 FPS, que eu pessoalmente acho tranquilo para esse tipo de jogo. Então ainda vai ser uma experiência muito boa para quem for jogar em um monitor externo usando essa resolução. Próximo é o GTA V Enhanced rodando em Full HD nativo com o preset Ray Tracing muito alto. Esse é um dos jogos que eu acho que o Ray Tracing faz uma baita diferença e não pesa tanto assim no hardware. Então o notebook, mesmo rodando na resolução nativa, conseguiu entregar uma média de quase 100 FPS, bem tranquilo para o Nitro V15 em Full HD. Em 1440p ainda no muito alto, eu testei com o DLSS no modo qualidade, e o jogo continua rodando muito bem, mas agora com um pouco menos de FPS, ficando mais próximo dos 80. Em compensação, a imagem fica muito mais nítida que em Full HD, mesmo que a gente esteja usando o DLSS, então dá para jogar também tranquilamente. Essa nova versão do GTA tem suporte ao gerador de frames da Nvidia, e com ele ativado, o notebook passa a entregar algo próximo dos 110 FPS com um input lag até que decente, já que ele já estava com um bom frame rate antes disso. Eu diria que é uma opção para quem tem um monitor Quad HD com uma taxa de atualização mais alta. Próximo game é o Counter-Strike 2, rodando em Full HD nativo com os gráficos no baixo. Aqui temos um jogo que é totalmente limitado pela velocidade do i5 13420H. A RTX 4060 mal vai passar dos seus 50% de uso, então esse é basicamente um teste de processador. E ele conseguiu entregar cerca de 220 FPS na média e 110 no 1% low. Eu acho que dá para melhorar um pouquinho mais colocando mais um módulo de memória RAM, já que mesmo sendo memória DDR5, ter apenas um módulo de memória como o Nitro V15 tem acaba penalizando um pouco o desempenho do processador. E para quem prefere um jogo um pouco mais bonito, rodando no alto, ele ainda vai entregar um FPS parecido, pois a RTX 4060 estava sobrando com os gráficos no baixo, mas notei que o frame rate acaba dropando mais que antes em alguns momentos, quando jogava alguma Molotov. Então, se você quer ter um desempenho mais competitivo, é melhor manter os gráficos no baixo mesmo.
No Alan Wake 2, testei em Full HD com os gráficos no alto e DLSS qualidade. Esse é provavelmente um dos jogos mais pesados que se tem no PC hoje, então mesmo com a ajuda do DLSS ainda não dá para pegar os 60 FPS com os gráficos no alto, ele vai ficar ali próximo dos 50. Para esse tipo de jogo eu acho um frame rate tranquilo, mas para quem quer ficar sempre acima dos 60 até é possível, ativando o gerador de frames nele. Então sai daquela casa dos 50 para ficar mais próximo dos 80 FPS. Vai ficar muito mais fluido dessa forma, mas se você for muito exigente, talvez consiga sentir algum input lag. Mas pelo menos jogando no controle eu achei aceitável. Ficou melhor que jogar com os 50 FPS só com o DLSS ativado. E como o 1080p já estava pesado, para rodar em 1440 foi preciso colocar o DLSS no modo desempenho com os gráficos no médio. Dessa forma, o notebook novamente entrega algo próximo dos 50 FPS. Eu até cheguei a tentar manter as texturas no alto, mas o jogo acaba crashando por falta de VRAM. Então não tem muito para onde correr para jogar com 8 GB de VRAM nessa resolução. Tem que reduzir os gráficos mesmo. E quando a gente tenta o gerador de frames, o FPS passa a ficar próximo dos 80, mas o uso de VRAM também sobe. Então, embora o jogo não chegue a crashar, ele fica meio instável em relação a antes, com pequenos stutters, aquelas travadinhas de tempos em tempos. Good to see you still in one piece, Anderson. Próximo é a versão de nova geração do The Witcher 3, rodando em Full HD nativo com os gráficos no Ultra. Esse é um jogo mais antigo, mas que recebeu um patch de nova geração, ficando bem mais pesado. Na versão original dele, esse notebook facilmente faria mais de 140 FPS, mas aqui vai ficar próximo dos 90, que ainda é uma excelente experiência. Esse patch também trouxe suporte a Ray Tracing, então eu fiz o teste com ele ativado em conjunto com o gerador de frames e o DLSS no modo qualidade. E assim como no GTA, o Ray Tracing aqui faz bastante diferença no gráfico, mas ele é muito mais pesado. Então a única forma de ter uma gameplay acima dos 60 é com o gerador de frames. O notebook entregou algo próximo dos 80 FPS com 66 no 1% low. É uma experiência até que ok para quem faz questão de jogar com Ray Tracing. E a qualidade da imagem não deixa muito a desejar na tela do notebook, já que é o DLSS no modelo mais recente. Também fiz o teste em 1440p com os gráficos no Ultra e DLSS qualidade, e o resultado foi bom. O jogo rodou com cerca de 80 FPS com 1% low na casa dos 50. Um desempenho até que decente se levar em conta que o Nitro V15 somando o conjunto inteiro mal está consumindo 100 watts de energia. No Clair Obscure Expedition 33, testei em Full HD nativo com os gráficos no alto. E novamente em um jogo pesado como o Alan Wake 2, o notebook não consegue manter os 60 FPS com os gráficos no alto em resolução nativa, ficando na casa dos 45, que ainda é ok para um jogo de turno como esse. Ativando o DLSS no modo qualidade, ele recebe um boostzinho nos frames e passa a ficar um pouco acima dos 60 FPS. O DLSS aqui é o mais recente também, então a qualidade da imagem não fica tão diferente da nativa, é perfeitamente aceitável. Por ser um jogo pesado, em 1440p eu acabei testando com o DLSS no modo equilibrado. Ainda assim não foi o suficiente para bater os 60 FPS, mas também não vai ficar muito longe disso. Ele fica ali na casa dos 50, com algumas quedas para 40 durante as batalhas. Se você não for tão exigente, dá para jogar tranquilamente dessa maneira. Próximo é o Digimon History Time Stranger, rodando em Full HD com os gráficos no máximo. E antes de mais nada, essa é a versão demo do jogo, pois ele ainda não foi lançado, então tem chances, mesmo que sejam mínimas, do desempenho melhorar no futuro. Nessa área da cidade, com muitos NPCs, o gargalo fica por parte do processador. A RTX 4060 bate seus 60% de uso com o notebook rodando ali na casa dos 110 FPS. Já em outras áreas, com menos NPCs, ele fica muito próximo dos 144, que é o frame rate máximo do jogo. Jogando em 1440p com os gráficos no máximo, a 4060 começa a ser um pouco mais usada,
com o notebook entregando algo próximo dos 100 FPS. Então dá pra ver que é um jogo bem leve no geral. Provavelmente daria até pra rodar em 4K para quem quiser brincar na TV da sala. No Red Dead Redemption 2, testei em Full HD nativo com os gráficos no alto e textura no Ultra. Com essas configurações, o Nitro V15 entrega uma boa experiência, rodando com cerca de 70 FPS sem nenhum problema de stuttering, então também teve uma boa estabilidade. Inclusive, dá para conseguir um pouco mais de frames diminuindo algumas opções gráficas que não afetam tanto a qualidade da imagem. Mas eu acabei não testando, pois não precisa, já que 70 FPS já é um frame rate excelente para um jogo como esse. Também fiz o teste em 1440p nativo com os gráficos no alto. Dessa forma, o jogo fica mais nítido, mas roda abaixo dos 60 FPS. Ainda não é um resultado ruim, pois não fica tão distante assim e continua sem stutterings. Mas como ele tem suporte ao upscale de imagem, eu ativei o DLSS no modo qualidade. Agora ele passa a rodar praticamente sempre acima dos 60 FPS e mantendo uma boa qualidade de imagem, já que estou usando a versão mais recente do DLSS através do aplicativo da NVIDIA. Próximo é o Monster Hunter Wilds, rodando em Full HD com os gráficos no alto e o DLSS no modo qualidade. Esse é o jogo mais recente da franquia e também o mais pesado, mesmo eu não achando tão bonito a ponto de justificar o desempenho, e o Nitro V15 com essa configuração gráfica vai entregar algo em torno dos 50 FPS durante boa parte dos mapas. A única forma dele passar os 60 é ativando o gerador de frames da NVIDIA, então o jogo passa a rodar na casa dos 80 FPS com uma fluidez bem mais alta. O único porém, como sempre, é o incremento de latência que o gerador de frames causa, mas aí vai de cada um. Próximo game é o Dead by Daylight, rodando em Full HD nativo com os gráficos no Ultra. Esse é um jogo um pouco mais antigo, mas bastante jogado até hoje. Ele tem um limite de 120 FPS e o Nitro V15 rodou cravado nisso durante praticamente todo o meu teste. Então dá pra jogar tranquilamente nessa resolução. Em 1440p ainda com os gráficos no Ultra, o FPS cai um pouco e passa a rodar mais próximo dos 100. Rola também algumas travadinhas nessa resolução, mas eu sinceramente não sei dizer o motivo, já que o jogo fica bem longe de consumir muita memória RAM ou até mesmo VRAM da placa de vídeo. E por último, testei um Indiana Jones e o Grande Círculo, rodando em Full HD nativo com os gráficos no médio. O Indiana Jones é um título desse ano que precisa de pelo menos 10 GB de VRAM para rodar com os gráficos no alto. Qualquer GPU com menos memória que isso, ele vai crashar. Então, o recomendado para caber nos 8 GB da 4060 é setar algumas coisas para o médio. O jogo vai continuar muito bonito e até que roda bem dessa forma, fazendo uma média de 70 FPS sem problemas com travadinhas, mesmo no Vaticano, que é uma área do jogo que tem muito NPC e que estressa bastante o processador do notebook. Para rodar em 1440p, foi preciso diminuir os gráficos para o baixo, para caber dentro dos 8 GB de VRAM, e também ativar o DLSS no modo equilibrado. Dessa forma, ele passa a rodar com FPS variando entre 60 a 70. A imagem fica mais nítida por conta da resolução final, mas a gente acaba sacrificando um pouco da qualidade das sombras. Ainda assim é uma boa experiência, levando em conta o quanto esse jogo é pesado, mesmo nos desktops. Enfim, pessoal, agora eu vou ficar por aqui. Se tiverem qualquer dúvida é só deixar nos comentários. Não se esqueçam de curtir e se inscrever no canal para acompanhar vídeos com esse e outros modelos e notebooks. Um grande abraço a todos e até mais. Tchau, tchau!